pessoal, sou Mireia Borges, comunicadora digital, idealizadora do programa Idade Não é Documento. Esse podcast está levando para todas as mulheres e homens, assim, ó, a mensagem que a idade não é documento, tá, gente? E hoje nós temos duas convidadas maravilhosas. Elas são muito diferentes, mas elas se combinam muito bem juntas, ó. O programa vai ser legal. E vai ao ar amanhã, quinta-feira, às 19 horas, no YouTube. Mas agora eu vou apresentar os nossos parceiros. Os nossos parceiros. A Lévia, um espaço para você relaxar, cuidar da mente, do corpo. Ela tem nos hotéis também. No Lagueto Viverone, na Doutor Vale, e no Hotel Plaza São Rafael, lá no centro. A Lévia é uma maravilha, você relaxa. A gente assim, tem aquele perfume bom, maravilhoso, tu relaxa, é muito bom. Na 24 de outubro é a Fisioclean, que também é da Lévia. Bevita. A Bevita são os cuidadores, é uma empresa de cuidadores de idosos, adultos, crianças. Eles têm o atendimento domiciliar e o atendimento hospitalar. E eles assim, ó, estão sempre se reinventando. Eles vão participar agora de um congresso que até coloquei nas mídias sociais sobre gerontologia. Então, assim, ó, é bárbaro, eles são da área da saúde e tem várias franquias pelo nosso Brasil. Castelamare é da vinícola São João e completamente gaúcha de Farroupilha. Eles são nossos parceiros há muito tempo. E assim, ó, eu amo todos os vinhos deles. Mas o que eu amo muito é que o Emílio sabe que é o quê? É a espumante brut deles, é maravilhosa. Tanto a rosé quanto a branquinha, né? Eu adoro. Laucenterótica é uma empresa familiar dedicada a cuidar da saúde ocular. E vocês já sabem, né? Cada programa eu estou com óculos diferente, porque eles é um acessório, agora está muito em moda, apesar de eu precisar usar óculos, né? Cada programa eu estou com óculos diferente. Gostaram desse aqui? Esse é verdinho, eu não tinha vindo com esse ainda, viu? Então, depois nós temos a Farmatec. A Farmatec que nos brinda com esses produtos maravilhosos. E agora, hoje, eu trouxe os chocolatinhos. Olha só, os chocolatinhos. Tem o branco e tem o pretinho. Sem açúcar para uma sobremesa maravilhosa, né? Depois do almoço. Não engorda, é muito bom. Então, a Farmatec é uma farmácia de manipulação, onde a farmacêutica Cristine Prato, ela é uma pesquisadora voraz. Ela dá muitos cursos para os dermatologistas e participa de muitos congressos. A Cris, assim, está sempre fazendo pesquisas disso, pesquisas daquilo. Eu agora vou precisar de um suplemento e ela vai fazer toda a manipulação do suplemento, porque algumas coisas eu sou alérgica, não posso. Então, é maravilhoso. Farmatec, ó, muito obrigada. Irmãs ao Decor. Irmãs ao Decor, elas transformam sua casa, seu consultório, seu escritório em 24 horas. Sem aquela quebração toda, que faz aquelas poeiradas, né? Aqui, só com objetos de decoração. Hoje, o nosso estúdio está decorado pelas Irmãs ao Decor. Tânia Ozuna. A Tânia Ozuna é o Estúdio Tânia Ozuna, um local tranquilo onde você pode fazer as unhas, coloração, cortar o cabelo, na maior tranquilidade. E conversar com os 4 profissionais com serenidade que o local proporciona. Quer dizer, a gente toma um cafezinho ou um chazinho, come uma balinha, uma água, senta, conversa, é um lugar super, super, super tranquilo. Então, Tânia Ozuna é a responsável pelos meus cabelos, mas hoje ela não está responsável pelos meus cabelos, porque com o temporal, né, todo mundo sem luz, então hoje foi a Beré que passou um pente no cabelo e veio para falar com vocês, tá bom? Ó, obrigada.
E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar as nossas 2 convidadas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Tatiana, que eu chamo de Tati, né? Casser ou Sordas. Sordas. A Alci, aquele é do Casser. Cáceres Sordas. Muito bem, Tati. Muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigada pelo convite, meu. A Tati é jornalista e é pela Universidade do Paraná. Ah, que legal. Tu morava no Paraná? Também. Também? Ela adora artes, obras de artes, exposições, e ela está sempre, né, procurando alguma coisa. E adora livros, apaixonada por livros, né? É, né? Ai, que bom. E vocês entraram no mundo corporativo agora, né? Sim, há algum tempo. Então a gente vai conversar sobre isso depois. Sheila Meyer, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Elas são umas queridas, viu, gente? Elas são muito queridas. Ela também é jornalista, formada aqui pela Famecos. Estou em casa. Está em casa, que legal. Tu gosta muito de viajar, adora uma aventura, adora nadar, né? Ama gastronomia e descobrir lugares novos. Que legal. Sou ratinha de descobrir. Tem uma portinha nova ali. O que é aquilo ali? É um bar. Eu vejo as fotos que tu coloca, eu adoro olhar o teu Insta, eu acho bárbaro. E as 2 juntas, né? As 2 juntas agora são assessoras de imprensa da Sanremo, da Killing, Tintas Killing, Forte Atacadista, do Frio. E instituições sociais como o Asilo Padre Cacique, que teve agora um baile, o Good Night, e antes foi um baile também, né? Antes a gente estava angariando fundos para o asilo. Doi né? carinho. Que legal. E o Instituto Social Pertence. Isso. É. Bem, e mais um monte, mas aqui a gente não consegue listar tudo, né? Tudo, né? Hoje foi pouquinho, tá, gente? Elas trabalham bastante. Inclusive, antes de vir para cá, elas tiveram que parar num bar ali para responder uns e-mails urgentes. Sheila. Diga, Pirelli. Deixa eu Fala. falar uma coisa. Claro, antes. pode. Eu estava assistindo a tua introdução, né? Aí teus parceiros do programa. Muito legal. Tinha 2 ali que eu absolutamente não conhecia. Já tô louca para ir das massagens, o primeiro. Sim, falou, né? Alep. Queremos. Só queremos. Queremos. Não podia ser lá, inclusive. O Alep. Precisamos. O Alep tem Muito legal. ali a clínica, né? A Fisioclin, que é ali na 24 de outubro. Entre a Luciana de Abreu e Vizinhas. É bem pertinho, bem em frente, desemboca aquela rua Comendador Caminho ali. Bem ali, é bem legal. E eu faço as massagens lá, adoro. Gurias, é maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai. E quem quiser ir no hotel, ela dentro é a mesma coisa do que a Fisioclin, só que é no hotel, né? Que eu às vezes vou no hotel, porque não tem horário ali, eu vou no hotel. E tem lá no hotel Plaza São Rafael, que é o mais novo hotel. Como é espaço delas lá, é bem legal. Maravilhoso. Tu vê, às vezes a gente não sabe essas coisas no nosso nariz. E tão na perto cidade, da né? gente, né? Sim, tu sabes que elas têm, assim, ó, além da massagem, elas têm acupuntura, que ontem eu fiz, que meu ombro estava bem ruim, eu fiz acupuntura. Tem aquele osteopatia, sabe, que faz, tala tudo, os ossos, tudo, tem o pessoal lá que faz. É maravilhoso ali. E agora vocês já sabem, né? Vamos lá. E qual é o outro que tu não Já há conhecia? um tempinho. Essa espumante. A Castella Mare? Assim, pode ser que eu até já tenha bebido sem saber que era, porque eu não tenho a memória do nome. Né? Mas a Castella, fiquei curiosíssima. a Castella Mare, ela não é todos os lugares que tem, é só alguns espaços que eles fazem, né? O Emílio, que é o vendedor, né, que faz, o propagandista é de remédios, né, mas ele que faz. E é maravilhosa, Sommelier. E ali perto da gente, ali na Fernando Gomes, logo que entra da 24 para Fernando Gomes, tem o Artesanale, é um café que tem ali,
que eles tinham. Ai, viu? Ó. É. Mais a segunda que eu já quero É ir. muito bom. Assim que tiver um tempinho. Eu sou suspeita, né? Porque faz muito tempo. Legal. Mas, Sheila, me diz Diga. uma coisa. Tem mais alguma dúvida? Não, Sara, e parabéns. Isso que porque- dá entrevistar jornalista, a gente sempre tem perguntas, né? Sim, eu sei. Não, tá de parabéns com parceiros desse nível num Muito podcast. bom, muito Muito podcast. legal. É do meu Instagram, né? Os parceiros são do meu Instagram e do podcast. A gente faz uma Farmateca, é maravilhosa Então, também. já que a gente tá falando, esse óculos tá sensacional. Ai, obrigada. Viu? A Center Ótica. Tem ali no Pátio 24, tem ali na Open Mall, tá? Tem no centro, que o centro eu não sei o local, e tem no Acho que Shopping é Passeio. Na Andradas, Na não é? Andradas, Eu acho eu que eu já não passei lembro na agora. frente. E tem no Shopping Passeio, lá na Zona Sul. Legal. Né? É bem Tá legal. super bonito. E as armações, você sabe que eu vivo trocando de óculos. Então as armações são todas de lá. Legal. Mas então tá, vamos lá. Vamos lá, Sheila. Deixa eu falar Ai, contigo. diga, Deixa eu falar fala. contigo. Ai, é difícil a gente ser entrevistada, porque a nossa rotina é no da- dia a dia é o contrário. É o contrário. É Aham. a gente que faz perguntas. Ah, mas hoje eu quero saber da Padre Cacique, lá do Padre Cacique. A gente está vindo de lá. A Tão gente vindo de teve lá? uma reunião lá, o Asilo Padre Cacique, ele está com uma campanha bem linda, que tu é parceira, Aham. embaixadora, que é a Doe Carinho, para buscar doações, porque é uma casa, que quem não conhece tem que conhecer, que é uma casa maravilhosa, tem mais de 120 anos, tem 100 idosos lá, e a gente está sempre agitando É. para ajudar aquela casa, e que bom que tu é parceira também. Então, É, quem puder ajudar... Eu me sinto uma parceira relapsa. Não, mas Porque tu eu tá... não consigo chegar. Vamos combinar, em tudo. vamos lá. Tem que ir lá. Porque, assim, ó, eu fico muito impactada com os velhinhos que estão lá. Isso eu não consigo trabalhar dentro de mim. Eu fico super impactada, sabe? Porque alguns não têm condições e vão para lá e outros são abandonados pela família, né? Tem de tudo, Tem né? de tudo, Mas né? lá, assim, ó, eles são muito bem acolhidos. É uma casa muito cuidadosa, a gente fica assim espantado. A enfermaria assim é um luxo que hospitais às vezes não têm. E a gente vê tantos voluntários e tem Que uma legal. rede de funcionários muito grande. Então, eles poderiam ter entrado lá carentes, mas depois que eles estão lá, eles não são mais Agora carentes. não são Eles mais. eles estão assim, a gente comentou antes que a gente fez uma festa lá, Good Night, que foi uma festa que Da Patrícia Parenza, né? que eles agitaram lá e dançaram. Conseguimos levar 2 salões de beleza para prepará-los eu antes. vi. Então, é algo que aquece nosso coração, né? Não, o que, fato é que que quando tu diz a palavra asilo, que é o próprio nome, asilo, Padre Cacique, dá um impacto Dá um e a gente impacto. compreende o teu sentimento. Há muitas pessoas têm o mesmo. Eu essa tenho. Porque sensação. tem casas que Mas, realmente não são legais. Né? Exato, mas É. assim, quando a gente conhece e vê o trabalho que é feito lá, daí mudou, a gente já não tem mais a percepção, é um asilo, só tem uns velhos lá. Não é assim, não é nada disso. Não é nada Eu disso. preciso marcar aí com você. Vamos junto, Vamos vamos junto, junto. Vamos e junto. assim, daí te tirando Tira esse peso essa das tuas mistificação costas, tu falou toda. que Mas tu eu não te contribui. É. Tu e a tua voz nas redes sociais, tu contribui mais do que o que tu pensa. Então, Então, que é legal. porque, sim, redes sociais hoje em dia vieram para fazer parte da vida e é uma voz, a tua voz. Quando tu que legal, contribuiu gurias. conosco, Que o dia bom. que tu recebeu o kitzinho, que faz parte desse mundo das redes sociais, tu não tem noção da ajuda que tu desse. Então, tira esse, não te chicoteia, E sabe? depois, quando a gente fazia alguma... Eu te marcava Aham, e tu repostava. Esses gestos que às vezes a gente não tem noção do poder. Já é ajuda. Já é uma ajuda. Com Já é certeza. ajuda. Ai, não sabia disso. Tu é uma querida pelo asilo. Agora vem receber o abraço do asilo também. Ai, que bom. Sim. E é um trabalho muito legal. Eu sei que eles precisam muito de ajuda financeira, né? Sim. O asilo vive de doações, né? Ele é uma vive de instituição que vive principalmente das doações. Então, desde do individual, do CPF e dos CNPJs que ajudam lá também. E do dia a dia, o leite, a comida,
o financeiro mesmo, que tem que pagar aquela estrutura que tem lá, muitos funcionários, muita gente dedicada lá. Ela não é filiada a Não. Estado, Não. prefeitura, nada? Existe o Fundo do Idoso, que é ligado ao município, que quando você faz alguma doação ali daquela parte do imposto de renda, sabe? Aham. Então, a empresa ou a pessoa física pode reverter. Então, tem um projeto para fundo de idoso, então ele consegue um pouco de renda dali, vai pegando a doação, então é um pouco de tudo. Ele não é uma casa 100% gratuita, as pessoas pagam, mas elas pagam um valor assim quase simbólico assim, que é um percentual baixo, mas tem alguns moradores de lá que não pagam realmente nada porque não tem condições. Então tem esses casos também, mas é um lugar que acolhe tanta gente assim, e é um cartão postal da cidade, é um lugar lindo. Histórico. Tem um jardim interno, assim, a gente foi em alguns dias de sol, que é maravilhoso. Então, vale a pena conhecer. Convite para ti e para teus seguidores. Que estão nos assistindo também, né, teus gente? seguidores para conhecer. Dá para visitar, qualquer pessoa pode chegar lá. É bom ligar, marcar, mas conversa e sim, a gente conhece muitos voluntários, tem gente que ajuda, mas toda ajuda é bem-vinda, né? Que legal. É um trabalho que a gente gosta de fazer. Assim, que legal. Tu estava falando do mundo corporativo, tá? A gente tá. Vocês entraram para o mundo corporativo? Porque a gente atende grandes empresas, mas a gente trata na comunicação, o asilo precisa ser comunicado tanto quanto qualquer outra corporação. Cada um com suas demandas, mas a forma de comunicar, a forma de produzir e de botar isso na rua, que é o que a nossa função, a lógica profissional nossa é a mesma. Eles têm uma pauta, tem que produzir a pauta, tem que ver qual é a informação, checar a informação e dar vazão às mídias que podem nos divulgar ou não. Então, assim, a lógica da comunicação não muda, sendo instituição ou sendo uma grande corporação. Sim, mas muda o tipo de... Mas a gente, na verdade, eu e a Sheila, nós nos encontramos numa revista que atende o mundo corporativo. Foi aí o nosso começo de parceria e de amizade. A revista Amanhã, que é uma revista de economia. Então, o nosso universo sempre foi o corporativo. A gente fazia as matérias ouvindo as empresas. Aí, depois, a gente saiu da revista Amanhã e passou a atender as empresas e instituições. Gerdau, Fierg, Sebrae. Todas essas já passaram pelo nosso currículo. Eu vi o currículo. Nós então temos o corporativo já está na veia, mas a gente tem esses clientes que têm um pouco além, e mesmo o corporativo hoje em dia tem essa questão do social, da inclusão, com certeza. Dos 50 a mais, que agora a gente não só defende a causa, mas como é representante da causa. A gente vive os 50 a mais. A gente vive já isso. É 50 já. E vocês trabalham juntas ou trabalham em escritórios separados? Como é que vocês fazem? A gente já trabalhou juntas. A gente, na verdade, assim, primeiro a Sheila criou a empresa e eu estava em Curitiba quando tu criou a empresa. E aí eu vim, trabalhei em empresas e depois eu me juntei e a empresa, né, que é a Milim Comunicação, e a gente trabalhava no mesmo escritório, na Lucena de Abreu, pertinho de ti. E aí a vida muda, eu tenho uma filha. Veio a pandemia. Antes disso, até. Antes. Aí eu tenho uma filha e as demandas mudam. Aí eu vou para o home office. Então, e aí a Sheila continuou ali com um escritório e a gente trabalha junto e separado. Então, mas a gente tá. Não. Eu vejo vocês juntas. A pessoa com quem mais eu falo o dia inteiro. Mesmo, mais que o marido. WhatsApp, seja vídeo, seja por telefone, ou seja presencialmente. Eu bem sei como é isso. A gente convive mais junto do que independente. Sim, é um casamento há mais tempo que os... Aí esse casamento dá certo. Sim. O junto e separado também. Porque aqui também tem os momentos que a gente precisa. Vou seguir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque... É uma vida intensa de mais de 20 anos. Gente, eu de conheci as duas. Eu conheci as duas separadas. Quer dizer, eu conheci as duas separadas. Primeiro foi através da Sanremo.
né? Que vocês começaram a me mandar produtos, potes da São Remos maravilhosos, que toda dona de casa quer, adora, né? E depois os livros que tu me mandava, muito livro. Com a Liana Tim. Com a da Liana Tim, eu tenho Tim. vários livros da Liana Tim, adoro. Até esses dias... Faz tempo já que eu pegava um livro e lia um poema. Isso. Mas eu não tenho mais tempo para fazer isso, parar e fazer isso, né? Gostaria de ter um pouco mais de tempo, mas eu acho que eu vou voltar depois, quando eu ficar mais calminha. E eu vejo que tu também mexe muito nessa área de livros, de cultura. Tu gosta bem dessa área, né? Eu gosto muito. A Tati gosta bastante. De arte, de dança, de cultura. Eu trabalho com a Vera Bublitz, que todo mundo conhece, que essa é mais de 50 a mais, mas é uma mulher a mil, que a gente não consegue aguentar, acompanhar. Ano passado ela completou 80 e foi aquela, assim, muita energia. Então, eu me reenergizo com pessoas isso? Assim. E a arte, eu acho que revigora. Então, eu trabalho muito com artistas visuais que fazem as exposições, com livros... Então, isso... os livros eu vejo que tu é bem assim, né? Preenche, teve uma época do escritório que a gente atendia a editora, né? A editora Edelbra. E aí o contato com o livro era mais frequente. Porque a gente tinha que entender a história, às vezes o currículo do autor, o que motivou a obra. A gente fazia os releases, né? E a maioria eram livros infantis. Isso. Então, a gente também teve essa experiência. A gente teve a experiência da Feira do Livro. A Feira do Livro também, eu vi que a gente trabalhou com a Feira do Livro, que foi uma baita experiência, não só no sentido de baita, porque é importante, mas baita porque foi muito trabalho mesmo. E Sim, Feira do Livro, acredito que deva dar muito trabalho. Então, a gente trabalhou com grandes eventos. Isso tudo como assessoras de imprensa. Como assessoras de imprensa. Tudo isso. A gente já tinha mudado o lado do balcão, que a gente brinca, né? Pode ser jornalista de veículo, e aí tu faz o trabalho jornalístico, e aí quando a gente mudou do lado do balcão, significa que a gente veio para o mundo, para atender o mundo corporativo nas necessidades de comunicação. Às vezes assessoria de imprensa, às vezes é produção de conteúdo, que não vai para a imprensa, às vezes é interno. E às vezes é externo. A gente faz revistas que a gente ama. A gente se conheceu na revista. A gente faz publicações. 2 revistas. Quais são as revistas? São revistas temáticas e sazonais. A revista da Expo Inter, que é um desafio. Que a gente faz uma revista diária na Expo Inter, que circula gratuitamente lá. Já faz alguns anos que a gente faz essa revista. E a gente faz uma revista chamada Expresso Verão. A gente edita e faz todo o trabalho de conteúdo, né? E elas são vinculadas ao... A Expresso Verão vai no litoral norte. Litoral norte. Distribuída gratuitamente nos pontos das praias entre Osório e Capão da Canoa. Tem, acho que são 30 ou 40 pontos, agora não me lembro. E aí tem nos mercadinhos, assim, confeitaria, padaria, o pessoal vai pegando que é gratuita. Tá, mas ela é gratuita para distribuição, mas e quem é que fica por trás? Ela tem da empresa Armazém de Mídia, do Nenê Zimmermann. Né? Tá, eu ia dizer, poxa, elas fazem tudo isso. Não, a parte de quem faz a parte comercial, tem Armazém de Mídia. Tem uma gráfica, tem uma equipe. Tá. Mas assim, a parte de conteúdo, eu e a Sheila, mas às vezes a gente chama de reforços, né? Porque principalmente na Expo Inter, que é diária, fazer uma revista diária é Quando a gente fala assim, a gente faz uma revista diária de 16 páginas, tem gente que fica assim, vocês fecham 16 páginas diário? Diariamente? É uma semana louca do ano que a gente para fazer a revista diária da Expo Inter. A gente mergulha no universo porque tu fechar 16 páginas, embora tenha bastante anúncio, a parte comercial é um fenômeno de vendas, é legal. E méritos para Armazém de Mídia,
Mas tem a parte do conteúdo e tem que Que fechar legal. até as 4 da tarde, às vezes menos, às vezes às 3 horas. Que tem que estar com a imprimir, edição né, na pronta. gráfica. Pra, Editada, de manhã revisada. Por cedo isso que tá lá vocês de estão sempre correndo. Por isso que a gente fala assim acelerado, porque a gente é acelerado. Não, mas daí a gente entrou Tá. aqui na seara das revistas, mas elas são sazonais. Sazonais, Isso. vocês A falaram. Expo Inter é a semana da Semana da Expo Inter, Expo a gente Inter. para pra imersão. E o verão é a outra. E daí é verão. semanal, no Aí verão. elas Na são temporada 10 semanas de verão. Sim, aí vocês do fazem. final do ano Todos até o carnaval. É. Tá, mas e agora eu quero saber da Sheila Gastronomia. Ah, é porque eu gosto de comer, né? Tá, mas Não, eu é legal. vejo que A gente... é que assim... é tu e teu marido, né, que fazem isso, essas... a gente adora ir comer, assim... Porque vamos combinar que comer bem é bom demais. É bom Comida demais. boa é bom demais. Eu tô até vejo ela salivando aqui. postando aquelas coisas. Então, assim, a gente gosta de ir, de descobrir, de viajar, pensando, nós vamos viajar. O que tem lá para nós ir? Isso é tudo fim de semana. Fim de semana. Sim, porque com essa agenda que vocês estão falando, Exatamente, né? tem Ou essa pequenas questão. viagens, mas a Tati também é uma que viaja todo fim de semana. Eu sei Então, que tu gosta Quando de viajar. posso, É. tu viaja. Eu amo viajar. E aí a gente, como tudo, assim, não é nada de... O pessoal, hoje em dia, desde a pandemia, eu acho que isso já não é mais uma coisa característica. Todo mundo meio que faz isso. Uhum. Eu vou para tal lugar, eu vou pesquisar no Google, ali no celular, Sim. né? É fácil. Olha, tem pizzaria, tem isso, tem aquilo. Vamos lá conhecer, não sei o quê. Aí olha o Instagram, olha Sim. se tem comentários. Não, vamos Então tu conhecer. vai na cega. Às cegas. Não, às vezes eu quando eu vou para algum lugar, eu pesquiso antes. Não, eu quero ir neste tá. lugar. Daí, programado. Mas se não, é na cega mesmo. Coisa boa chegar num lugar, sair a pé e descobrir, olha, é aqui bom tem mesmo, é bom mesmo. Uma sorveteria legal, Aham. né? É. Eu estive em Cotiporã, agora, tem um mês atrás, e é uma cidade muito pequenininha, muito pequenininha. E aí a gente começou a andar assim, eu digo, olha ali, dizendo supermercado, mas era uma casa, sabe? Eu digo, vou entrar para ver, supermercado. E era a parte da frente da casa, elas botaram tudo umas prateleiras. Acho que a mais moça delas devia ter uns 70 e poucos anos. Que legal. Sabe? E elas estavam sentadinhas, conversando ali, tomando mate. E aí tu chegava, entrava aquelas prateleiras de madeira e tinha de tudo um pouco, sabe? Não, mas a gente é supermercado da cidade, diz ela, porque quem quer comprar coisas maiores, o supermercado tem que sair da cidade e ir até... Como é o nome da cidade? Veranópolis, que eu passei antes em Veranópolis e fui a Cotiporã, né? Então, eu achei aquilo muito legal, de vez de ficarem em casa lá, sem fazer nada, vendo TV, elas estavam ali, no supermercado delas, era muito, muito legal. E isso a gente consegue descobrir caminhando, né? Então, é essa coisa também do poder passear, viajou, saiu da nossa rotina, vai, estaciona o carro, sai a pé, vai conhecer, tem praça, às vezes a gente se surpreende, acho que foi a Tati, tu que falou que tu estava em Praia Grande e de repente tinha um desfile. O que era? De Era um balonismo. Natal, E com toda balonismo, festa uma lá. coisa assim que ela não sabia Não que sabia. tinha, ela estava lá e começou a fazer. Me marcou Que isso, legal, porque né? agora eu tenho vontade de ir Agora também. tu quer ir também. Sim, a gente se dá, passa as dicas uma para outra. Tá certo? E um chopinho. Não. Tá. Daí Agora eu entrei nessa parte, porque eu olho É bastante que, assim, ela. quem gosta de cerveja e experimenta a cerveja artesanal é meio um caminho sem volta. É? Porque depois que nem tu bebe a espumante. comum e daí tu não acha mais graça na comum. Eu não tô desmerecendo a cervejinha, o sim, chopp sim. gelado é bom, de qualquer marca, não vou falar nenhuma. Mas tu experimenta a artesanal, que tem toda aquela coisa, né? Tem sabor, porque tem o lúpulo não sei o quê, o malte não sei o quê, a mistura, a fruta é juicy, né? A APA, IPA, juicy... Não sei nada de cerveja. É como falar com De- quem, quem- é o pessoal quem do entende vinho, de espumante, quem né? entende de vinho espumante, É. sabe? Vai entender o que eu tô falando, porque tu começa a conversar, os entendedores entendem, Aham. né? É, A gente só com certeza. vai pela bebida. E daí a cerveja artesanal é gostosa de Tu gosta experimentar. bastante. Elas E mudam o sabor. o sabor? Tu começa a É? entender que elas têm sabor, que elas têm cores diferentes, elas têm turva, é transparente, é mais dourada, é mais clara, é mais... Enfim.
É que nem o pessoal do vinho. Que nem o pessoal Agora do... tem o pessoal do café também. Tem né? pessoal do café Cafés agora. especiais, a torra, o grão. Vocês a já cor foram do naquele grão. café Origem ali do Iguatemi? É bem legal, É né? bem legal, né? Eu acho muito legal. Não estou fazendo propaganda deles, viu, pessoal? Mas aqui é muito legal. Mas podia, né? É. Origem. Olha a Mireia, olha pra Mireia. Porque eu fui tomar o café lá e pedi o café tal, não sei o quê. E aí eles fizeram uma taça longa, né? E eu digo, olha, o primeiro café que eu tomo super diferente. E agora sempre... E a minha neta adora ir lá, né? Adora. Não, eu quero ir no Origem, diz ela. Eu digo, mas o Fê dele é de 10 anos. Ela quer ir no Origem. E tu, Tati? As viagens? As viagens poderiam ser mais. Porque Poderiam ser eu mais. poderia ficar a vida toda viajando. É? Sem trabalhar não dá, guria. Pois é. Agora a gente fala, eu e a Sheila, na verdade, a Sheila falou e agora eu aderi. Como a gente trabalha muito e nós, profissionais deu pra liberais, ver. não temos folga, não temos férias, é difícil. Então a gente vai mudando o cenário do trabalho. Então a gente às vezes está até de vista para o mar, mas está lá com laptop, com celular. Bem sei como é. Então a gente respira ares novos, mas o trabalho está sempre presente. Sim. A gente vai aproveitando. E vocês as vão, dicas. vamos supor, vão no lugar diferente, tá? Ai, vou descobrir aqui. Vocês chegam a falar, só usufruem daquele lugar? Ou vocês chegam a falar da área profissional? Eu sou assessora de imprensa, vocês não gostariam? Às vezes sim. Às vezes sim? Depende. Eu sou meio tímida para esse tipo de abordagem. Tu, Sheila? Dessa forma. Eu sou zero tímida. Ah, tá. Mas para isso, Mas sim. tu tá pra falando isso? de uma abordagem profissional. Profissional, Então, eu é. ir num lugar e eu chegar e dizer, olha, eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação, consultoria, assessoria. Eu Não pega, não. tu não consegue. Mas eu sou mais despachada nossa nisso. abordagem Eu sim. profissional é diferente. Vocês sabem que eu achei ao contrário. Não, mas é vocês- porque na vida, sim, mas assim, por exemplo, eu vou citar até porque o restaurante vocês conhecem, o Charim. Eu Quem? fiz o Ah, Charim. Tá. Eu fiz essa abordagem com eles, que ele tinha uns eventos, eu fui lá num evento, falei com ele. Eu adoro o Charim. Aham. E aí fiz alguns eventos com ele, que ele tinha algumas ações que eles fazem na rede, pronto. Então, e como nesse outro lado, do lado cultural, é um pouco diferente, porque aí você não vai abordar uma grande empresa. Ah, sim. A gente fala né? com um artista. Aí o artista vai lá, eu vou numa exposição, o artista fala comigo. Eu também vou fazer uma exposição assim, não faz assessoria. Então é diferente o tipo de abordagem, porque é uma coisa muito mais íntima, né? Uma coisa intimista, informal. Não. Então não é que a gente vai lá, eu não vou lá bater na porta de uma grande empresa claro, e dizer, olha só. Mas com esse pequeno, isso pode rolar. Quer dizer que então as pessoas... eu falo mais para as mulheres, né? E tem muitas mulheres que são, assim, tímidas, mas querem fazer alguma coisa e não sabem como. Então, é algo que tu não precisa chegar a bater na porta e dizer assim, eu faço guardanapos impressos com o logo de vocês, vamos supor. É um exemplo, tá? Ela pode chegar, ir no lugar... ver como é que funciona o lugar, ver como é que, né? É um e aí oferecer, relacionamento, é um né? relacionamento, né? E assim, o que eu percebo, na verdade, nós, né? O nosso trabalho, a grande maioria, se não 100%, vem de indicação. Então, são as pessoas que a gente conhece ou que já trabalharam com a gente, os nossos contatos, os nossos relacionamentos, é que nos indicam. Então, é isso É que tudo, né? que vale, assim. As máximas que os conselheiros dão, ou o pessoal da literatura acadêmica de administração, gestão, marketing, as oportunidades a gente tem que correr atrás. Sim. Tudo bem, a gente concorda que a gente tem que correr atrás das oportunidades, mas eu acho que a gente, com o tempo, desenvolve uma noção do momento de tu abordar. Ou seja, às vezes a gente frequenta o ambiente empresarial. A gente vai num café da manhã, vai num evento. Não é a hora de tu chegar ali e dizer, olha, vou te dar meu cartão, me chama, eu quero trabalhar para ti. Não, tem hora para isso, tem um momento de chegar e daí fica como até com, né, o pessoal
Documento não a Idade não é documento, então o pessoal que está começando na profissão... Eu gosto muito que as pessoas que estão do outro lado deem dicas para as pessoas que estão assistindo, É isso né? que eu estou falando, sabe? Quando essa parte da conversa começou, porque tu perguntou se a gente aborda, né? Sim, sim. E tem hora para abordar, e tem um momento certo de tu... Aí vai um pouquinho de perspicácia também. Olha, agora é hora de falar. Aconteceu um problema numa empresa, a gente está vendo de fora, olha, eu tenho como ajudar. Daí é hora de abordar do dizer, setor. E, quem sabe tu faz um trabalho de comunicação, assim, tá precisando aí ter o espaço para tu dar a tua versão, né? Então, não é assim, num qualquer evento que tu vai abordar. Sim, que tu vai abordar. Tem que ter um feeling, né? Ou não? Tem A hora certa. A hora certa. E tu, Tati, com a tua filha, a coisa mais querida. A minha filha está com 15 anos. 15 anos agora, já, né? Uma Meu adolescente. Deus, eu me lembro dela pequena quando conheci a Tati. Ela me acompanhava mais, agora nem tanto, porque como toda adolescente, né? Adolescente, qualquer lugar mas do mundo. Algo intenso, assim, né? Ser mãe de menina e combinar a fase que a gente vive de menopausa, perimenopausa, com a fase de adolescência é algo que exige bastante da gente. Exige, né? É muito hormônio aflorado ao mesmo tempo. Enquanto a gente está diminuindo os hormônios, eles estão a mil. Então é tudo muito intenso. Muito intenso, né? Apaixonante. Tudo é a flor da pele. Então é uma vibração boa, mas assim, a minha filha, não adianta, né? A gente acaba sendo exemplo também, né? Por boas coisas e ruins, né? Então, ela adora escrever e adora ler. E ela tem textos muito bons, não é coisa de mãe. Não, eu vou mandar os textos dela. Sheila! Eu vou mandar os textos dela. Ela escreve textos criativos melhor que eu, porque eu sou jornalista. Eu trabalho com a realidade, então eu sei escrever textos contando os fatos, contando as histórias reais. Ela tem uma imaginação fértil, então ela escreve textos com a imaginação dela, mas assim, desde pequena. As primeiras palavras dela, ninguém mandou perguntar de filha, que daí a gente tem histórias, né? Quando ela começou a escrever, ela falou, eu vou escrever um livro. Ela não começou a escrever uma palavra. Ela montou ela juntou várias folhas e começou a escrever. Ela escrevia as palavras soltas, mas já era um livro, porque desde pequena ela dizia que queria ser escritora. E tu gosta bem dessa área, Pode né? ser que ela mude de ideia, mas que ela escreve. Essa época, esse momento, gosta de escrever. Eu me lembro que eu adorava escrever poesias quando eu era adolescente. Escrevia poesias, lia muito sobre poesias, e aí me inspirava, né? E depois nunca mais a gente muda. Os sonhos de infância e adolescência podem mudar, mas... Eles mudam, mas algumas coisas ficam. Aquilo que a gente gosta, continua gostando. E Sheila, e a natação? Não largo mais. Por que tu gosta tanto da água? Eu tenho pavor da água. Adoro a natação. É o dia que eu fico bem, eu saio da piscina, é a noite que eu vou dormir bem, porque vai relaxar, vai fazer... Primeiro porque tem atividade física é necessária. Pois é, eu ia te perguntar. A gente precisa ter uma rotina... por essa atividade física que tu começou a natação? Eu já fazia, eu sempre fiz natação desde pequena, desde menininha. Sim. Então, aí... Depois, adolescência, vida adulta, tinha parado, atividade física. E daí, há uns anos, antes seguida da pandemia, veio essa coisa da menopausa e tal. E eu disse, aí é bom uma atividade física é tratamento, né? Não quero ser fitness. Não foi assim no meu processo. Atividade física é necessidade porque é terapêutico, né? É terapia que é terapêutica. Sim, entendi. E aí, eu sempre gostei, vou experimentar, vou ver qual é que é. E daí é bom, faz bem nadar, a atividade física em si. Mas é que eu gosto da função da água, da piscina. Sabe quando tu mergulha, tenta imaginar o que eu tô falando. Quando tu tá embaixo da água, é o silêncio. É aquele silêncio da água. Eu tô longe do celular, eu tô longe do computador. Sim, porque vocês estão a mil durante o tempo inteiro. O nadar traz isso
Para mim, veja bem, tô falando de mim. Sim, claro. Né? Para cada um. É muito subjetivo. Então, para mim é relaxante mesmo. Até brinquei ontem com a professora, porque ontem ontem foi super puxado. E eu disse, nossa, o que aconteceu? Né? Aumentou o ritmo. Não, vou puxar mais a turma. Eu disse, tá bom. Mas mesmo sendo mais puxado a atividade física, eu saio relaxada da água. Inverno, verão, então eu não quero mais largar. Só não vou se eu realmente não posso. E vocês gostam do que vocês fazem? Sim. Muito. Gostam? Muito. Muito. Uma coisa que eu acho que nós duas somos movidas por resultados. A gente tem em comum. A gente, às vezes, tem ideias diferentes. As duas são movidas por resultados. A gente gosta de ver o resultado daquilo que a gente faz. E trabalhando com assessoria de imprensa, com comunicação, a gente vê o resultado. Se eu divulgo o asilo, se eu divulgo uma empresa, quando sai uma matéria, quando uma influencer posta, esse é um resultado. Então, a gente vê o resultado daquilo que a gente faz e é muito bom. Eu adoro, assim, eu falo com jornalistas, não sei o quê, e aí tá. Aí sai aquela matéria, o clipping, que a gente fala quando junta todas as matérias. Isso é ver o resultado, porque todo mundo tem um trabalho diferente, mas o nosso a gente trabalha com algo que não é certo. Eu vou fazer uma divulgação, não é certo que vai sair. Mas não, quando sai, não é garantido. É garantido. A divulgação, aonde? A divulgação e assessoria de imprensa não é a divulgação de publicidade, é diferente. Publicidade e propaganda paga-se por espaços. Ou são as parcerias, ou se é pago, remunerado, de alguma forma é um espaço pago. A assessoria de imprensa busca dar visibilidade para o assessorado de uma forma que ele não precise pagar para aparecer. Quer dizer, ele paga para nós, né? Mas ele não vai ele pagar. Paga para vocês trabalharem a pauta mostrando dele, ele. a matéria dele, o assunto dele. Que ele possa eventualmente ter para sair na imprensa, que daí tem essa coisa do jargão, da profissão, da mídia paga e da mídia espontânea. Sim. O que é o mídia espontânea? É o que saiu como notícia, saiu na parte editorial do conteúdo. Do conteúdo, e não a propaganda. Por exemplo, hoje em dia os portais, os sites, tu abre lá e tem um monte de banner, né? O navegador, as pessoas sabem que aqueles banners, aquelas coisas aqui, a mídia paga. Pode nem ser paga, enfim, pode ser lá uma negociação. Mas é alguma negociação. Não é o conteúdo. A assessoria de imprensa trabalha para que saia o assessorado como conteúdo. Como matéria, como reportagem, como informação. Às vezes é uma agenda, se é uma coisa cultural, um lançamento de um livro, às vezes é só... É um livro que vocês mandam, que nem vocês mandam, pela São Remo, mandam os potes. Os potinhos, lançamento de uma garrafa térmica nova, né? Então, aí vocês mandam e quando as influenciadoras posta, replicam. É um resultado. Isso é uma extensão do nosso trabalho. Isso é assessoria de imprensa para o... a gente até fala, a gente antes fazia assessoria de imprensa, mas agora a gente faz também o relacionamento com influencers, porque o influencer virou um canal de comunicação, como é o teu trabalho. Cada vez está aumentando mais. Então, a gente não se relaciona só com jornalistas, a gente se relaciona com influencers. Isso. Mas a forma muda um pouco, mas no fundo é tudo relacionamento com pessoas. Relacionamento. Né? Então, e essas, por exemplo, essas feiras que tem, eu vejo que vocês vão muito a essas feiras, né? De produtos de casa, vocês tiveram agora uma grande, que não sei se foram as duas. Nós somos a FIMEC, que é uma feira do setor calçadista, mas é vocês foram da parte da indústria de calçados. Não sei se foi... Não, vamos organizar. Vamos organizar o negócio aqui. Vamos organizar. A gente atende, nesse momento, algumas indústrias, cada uma da sua área. A Sanremo é uma grande indústria da área de utilidades domésticas. Então, plásticas. Então, o segmento dela é indústria. É a indústria de utilidades domésticas. Ela participa com uma certa frequência de algumas feiras onde as indústrias se apresentam para os clientes dela, que são o varejo.
Uhum. Então, não é uma coisa que envolve consumidor, é o B2B, Sim. famoso B2B. Então, a indústria precisa se apresentar os lançamentos para que o varejo compre. O varejo é supermercado, loja, Sim. enfim, o varejo vai lá na feira, passeia e faz as compras para abastecer as lojas. Então, essa feira que tu tá falando, que tu viu, é uma feira especializada em coisas de utilidades domésticas, é a BUP, é a Associação Sim. Brasileira da Indústria de Utilidades Presentes. Então, tem têxtil, as toalhas, lençóis, Esse em roupa São de Paulo. cama, Bastante. Em São Paulo. eu vi. coisas para casa. Então, gift, né? A área de presentes, aquilo ali que a gente está vendo, né? Porta-retrato, decoração, itens de decoração. É uma feira que só tem isso. É uma loucura. Imagina. Né? Imagina tu Imagina. passear numa feira, num ginásio Tudo gigante, de casa. tudo coisa de Eu casa. adoro. Né? Então, essa é uma feira que faz parte do universo desse cliente, que é a Sanremo, que faz utilidades domésticas. Semana passada... A FIMEC. A FIMEC. O que tem a é ver FIMEC? com vocês? A os gente calçados? atende uma outra empresa, que é a Killing. Todo mundo conhece a Killing pelas tintas. Pois eu ia dizer. Mas a Killing, ela é muito grande, é a maior da América Latina em adesivo para calçados. Não acredito, isso eu não sabia. Pois é, ela é uma empresa com mais de 60 anos e ela é uma referência em adesivo para calçados. Então ela O adesivo é aquele que vai dentro da sola, que cola todo o calçado, né? Que tem vários pontos e tem vários tipos de adesivo específicos para cada parte. E essa feira, que é a FIMEC, ela é uma feira especializada, voltada para a indústria do calçado. Então, tava lá o pessoal do couro, o pessoal que faz solado, o pessoal que faz acessório, tudo para que a indústria possa se abastecer. Máquinas, tecnologias. Máquina de corte, a gente passeia também na feira. O que a gente vê lá? A gente vê um stand que tem umas máquinas gigantes, maior do que essa mesa, 3 vezes maior do que essa mesa, que é uma máquina de costura ou de corte laser para cortar o couro, que vai ser parte do calçado. Do calçado. O cliente dessa... Eles mostram pros O cliente dessa fábrica de máquina que corta couro é a indústria que vai fazer a indústria calçado. Vai fazer o calçado. Então, eles vão lá e dizem, olha, preciso modernizar uma máquina, então vai lá na feira. Então, as feiras setoriais, é isso que eu estava explicando. Sim, entendi. Existem muitas feiras. Se tu olhar no calendário, botar lá na internet, calendário de feiras setoriais, tu vai encontrar a feira da utilidades domésticas, feira componentes para calçado, material feira de moda, material de construção, né? Acabou de ter uma de supermercados e assim vai. Então é um mundo que aí quando a gente está no universo do cliente, todas as feiras ou só os clientes que vocês assessoram? Não, com dos clientes. Quando o nosso cliente é expositor de uma feira, é uma pauta desse cliente. Então a gente vai para acompanhar, porque vai ter imprensa especializada lá. Ah, tá. E a gente vai lá para atender a imprensa que tiver dúvida. Ô Sanremo, qual é o lançamento? Tinha lá um jornalista da área de design e ele estava passeando Mostra na para feira, vocês. abordou, eu atendi, quero saber os lançamentos. Então, vem comigo, eu vou te mostrar. Então, eu entro no stand, aqui tem um lançamento, uma garrafa térmica, que tem uma tecnologia, aí tem que entender o produto também. Sim. Né? Que vocês vão passar à frente. Exatamente. Ah, tá. Então, as feiras setoriais que a gente vai é de acordo com o nosso cliente. É porque eu vejo as feiras que vocês participam. Essa das casas que tu fosse da... Gift, produtos pra Gente casa, de Deus, eu fiquei maravilhada. Eu digo, elas lá com isso aqui. Sabe, Mireia, é uma loucura esse tipo de feira. Tu que é influencer, tu deveria ir, porque tem... Mas isso não é convite, eu nunca fui convidada para ir na feira. Assim como tem o credenciamento da imprensa que vai cobrir, tem credenciamento dos influencers também. E, inclusive, um dos nossos atividades é receber os influencers que vêm no stand, mostrar, para saber as novidades. Que nem a feira calçadista que tem em Gramado. Exatamente. Essas eu vou, mas eu sempre fui convidada, já faço parte do mailing deles, então todos os anos eu vou. O teu segmento é mais moda. Eu vou. Então, não, mas o meu segmento é ser dona de casa. Eu fiz para Sanremos uma vez foi na pandemia. Na pandemia.
receita de um frango embebido, né? Não foi é frango, que eu adoro né? usar, eu gosto de cozinhar, então eu adoro usar bebida alcoólica. Isso, foi nas isso comidas, mesmo. né? E foi lembro isso. do teu Isso, frango. eu me lembro que eles me mandaram, perguntaram o que eu ia precisar. eles Isso, me foi mandaram- durante a pandemia que a gente Foi, fez né? muitas lives e fez esse Isso, trabalho, né? porque não tinha como fazer coisas presenciais, então Aí esses dias fizemos eu isso falei daí. até com uma das meninas lá, que ela não tá mais no marketing, e ela disse assim pra mim, eu disse pra ela, não vou mais fazer nenhuma outra receita, eu tô louca pra fazer uma outra receita pra mostrar. Aí ela tá, mas agora não é mais comigo, eu sei do marketing, não sei o que, a Pagano, Jéssica. a Jéssica. Sim. Mas Beijo, aí, Jéssica. E aí aí ela disse, não, agora não é mais comigo, não sei o que. Eu digo, bem que eu queria de novo fazer outra receita, eu adoro, né, mostrar uma receita legal. isso teve muito forte na época da pandemia, Mas então eu acho tudo que virou ainda live. tem, sabe? Tem. Fases. O marketing vai mudando conforme o momento da empresa também. Sim. Sim. Né? Mas as Não, redes tipo, sociais são muito dinâmicas, assim, e as histórias mudam, né? Então, mas a E gente como tá é que sempre em vocês contato. veem os influenciadores para o trabalho de vocês? Como é que vocês veem, assim, dá para, como é que eu vou dizer, não é como é que vocês veem, como é que vocês veem, mas assim, dá para vocês identificar, esse influenciador aqui só gosta de ganhar e não Sim, faz nada. a gente consegue perceber. Esse influenciador faz bem para a marca, ele entrega bem o que nós precisamos. Dá para identificar isso? Com certeza, Porque só tem muitos que a gente já influenciadores. consegue perceber isso só de geral, mas depois da experiência com ele, né? Que às vezes a gente tem uma experiência e daí não repete a experiência, ou sei lá. Porque o influenciador, assim como o jornalista, ele entrega conteúdo. Mas tem um influenciador que só vai mostrar, ganha um presente e tchau, né? E tem um influenciador que realmente conta as histórias, entrega um conteúdo. Então, a gente consegue Às vezes perceber eu não consigo entregar o conteúdo. tem coisas que não tem o que fazer. Mas, assim, tem um recurso que a gente faz, a gente sempre manda uma cartinha, a gente conta. Então, isso, a gente trata o influencer como a gente trata o jornalista. A gente sabe que ele precisa de informação. Que, às vezes, tu quer que ele agregue algo, mas não manda nada. Não tem como agregar. Se manda só a taça, Eu me lembro o que ele vai dizer? Mandaram das tampas diferente, cor de goiaba, menta. Lembra que você... Açaí, menta, e tinha uma amarelinha. Azul Era alguma Ocean? coisa. Não, como é que é? Azul era de tecnologia. Tecnologia? Alguma coisa assim. Eu me lembro bem dessa... Menta e coral. É, As 4 cores. As cores. Aquele ano era o lançamento da troca de cores. Das trocas de cores, coleção. né? Mas assim, Me diz o que tu difícil acha. falar isso sem tocar, às vezes, numas feridas a internet, essa vida. Não, mas de temos que influência. tocar. Às vezes tem que tocar. Aham. A Tati já falou aqui. A gente consegue perceber quando a pessoa só quer ganhar o presente Uhum. e mostra, ganhei. Porque talvez para elas aquilo é um status, ganhei da marca tal. Uhum. Mas ela não entrega o conteúdo que a marca espera, talvez. Então, uma relação é sempre 2 vias, é uma troca. Uhum. Assim como a gente recebe pedido de pessoas, me manda um presente da marca tal. Tá bom, eu te mando. O que tu tem a oferecer em troca? Que tipo de conteúdo tu quer gerar? Qual é o produto que tu quer ganhar? Tu sabe qual é? Ou qualquer coisa. Uhum. A gente sabe pela resposta. Quando a pessoa responde, não, me manda qualquer coisa, a gente já sabe que ela só tá pelo ganhar. Tá. Mas quando uma boa influencer como a Mireia Borges, que pode fazer uma receita, pode usar o produto, pode mostrar sim, o produto... o produto é Qualquer importante para marca. uma cozinha. Sim. Qualquer marca vai te mandar o produto sabendo que tu gera um conteúdo que vai mostrar o que ele quer mostrar. Olha, uma indústria tem por trás milhões de pessoas, não milhões exagero, mas uma indústria tem tecnologia, tem pesquisa, tem desenvolvimento, tem pessoal do marketing, pessoal da fábrica, é uma máquina. É uma máquina, sim. E aí tem gente lá, me manda um presente, um produto, sabe? Onde é que tá a segunda Sim, por via? que tu quer esse produto?
ela tem que saber o porquê, né? A gente Que nem a garrafa térmica de hoje. Tinha um porquê. Tem um porquê, né? De termos a garrafa porque vai ser feito agora, o idade não é documento ser colado na garrafa da Sanremo. Olha que legal! Sabe? Não sabia. Vai ser personalizada, então. Mas as irmãs ao decor que estão ali, elas me deram a ideia hoje de nós colocarmos Eu ia falar, eu não sabia que elas estavam aqui, porque quando eu vi, quando você anunciou os parceiros, eu falei, olha que legal essa iniciativa de transformar a casa em um dia. Nos bastidores, elas lá. Desculpa que eu toda hora eu olho. Porque as gurias que deram a ideia de a gente colocar na garrafa, idade não é documento. Então, aquela garrafa térmica fica personalizado. Vai ser personalizada com o jogo com a canequinha dele, tem que estar aqui na Pois elas deram essa ideia. Você acabou de explicar o que eu estou falando sobre duas vias. Então, assim, a Sanremo te deu um presente, a garrafa térmica, mas tu vai entregar algo de volta. Sim. Entende? A gente então, vai adesivar para pôr. Esse mundo, a tua pergunta era, o que vocês acham do mundo dos influencers? Então é isso. Tem influencers, de fato, que influenciam, que falam, contam a sua experiência. Tu falou para nós da massagem, que a massagem é boa, que tem o cheirinho. Então, de alguma forma, tu já influenciou porque tu viveu essa experiência. Sim, eu gosto de viver para poder falar. Claro. Imagina mesmo diálogo com uma pessoa que está ali só falando porque a marca pediu para ela falar. Que não é autêntico, né? Tá. Então, é disso que nós estamos falando. Influencer real é aquele que traz o conteúdo na segunda via. Para nós é isso, né? Claro que a gente está de um lado, mas a gente percebe que vocês precisam não só do produto como influencer, vocês precisam da informação, da história, de como é que é feito, agregar um pouco a mais, que também não dá para exigir do influencer se a gente não entrega nada, né? Exatamente. Também não dá para exigir. Gente, eu já recebi a mensagem que o programa está chegando ao fim. Tá tão bom. Então, eu quero saber de... eu ficaria conversando mais, né? Porque eu queria saber A gente depois marca o cafezinho ali na esquina, que a gente se encontra sempre por ali no bairro. Tati, tirando a Tati, jornalista, que trabalha com essas empresas, tudo, adora a exposição, cultura e livros... Quem é a Tati? Tati é uma mulher determinada e que tem muita vontade de fazer acontecer, seja o que for, no trabalho, na vida, e que às vezes é meio mandona. Mas que tem essa coisa de querer fazer acontecer, que às vezes a gente é muito acelerada e está sempre fazendo, então, mas também a Tati é uma pessoa que precisa descansar um pouco, né, de tanto fazer. Acho que é um pouco isso. Essa é a Tati. Essa é a Tati. Tem o alto ali que está 1000, mas que precisa ir lá para o spa, fazer uma massagem, dar uma relaxada também. Legal. Sheila. Não é por acaso que os nossos presentes de Natal, de fim de ano, uma dá uma massagem para outra. Que legal! A gente gosta disso. Gosta, né? Tá bom. Sheila, tirando a Sheila de trabalho e tudo, quem é a Sheila? Eu não sei muito responder. A Sheila é essa, assim, que sai, que fala, que gesticula, fala alto, às vezes desmodulado, porque a voz sai, né? Sou faladeira literal. Eu falo muito, se me deixar sozinha, eu saio falando com a porta, assim. Então, às vezes, a Tati mesmo, Sheila, para. Né? Ou baixa o volume. Ela me manda baixar volume. Ou então, às vezes, a gente tá parado, sei lá, numa fila. Eu sou dessas que puxa a conversa da fila com a pessoa de trás, com a pessoa da frente. Eu tenho que falar com alguém. Eu falo. Não, eu sou isso. Eu adoro. Eu acho que eu fui trabalhar com o que eu tinha que trabalhar. Que legal. Saber se comunicar, saber se relacionar, né? Manter os vínculos. A gente fala, às vezes, com tanta gente. Em um dia, eu falo com muitas pessoas diferentes. Hoje em dia, por WhatsApp, por telefone. Mas eu tenho boas memórias. Eu lembro do nome da pessoa. Quando eu for falar de novo com ela, eu vou falar. Lembra que a gente conversou sobre tal coisa? É assim. É legal. E para vocês, idade é ou não é documento? Eu acho que é, porque eu acho que é documento, porque a gente
amadurece e a gente não pode deixar de lado tudo aquilo que a gente viveu. Então, ele acrescenta no documento. Eu acho que nesse sentido de que não é, eu vou viver a vida que eu tinha. Não, eu vivo a outra vida, que é a vida que eu tenho agora. Mas com toda a bagagem que eu vivi, então não dá para dizer a idade não. Para mim é porque eu tô com esse documento faz parte de mim, eu não abro mão dele, porque é toda a minha vivência, tudo que eu aprendi, a maturidade, a forma com que a gente lida com as situações que mudam. Então acho que a idade agrega. Não só nos anos, mas a experiência muito mesmo. Bem, para ti, Sheila. Eu concordo, idade é história. A idade é a nossa história, a nossa memória, a nossa vivência. A gente reclama, né, fala do adolescente. Adolescente é difícil. Mas o que tem um adolescente? O que ele tem de história de vida? Nada. Ele está começando a vida. É a história. Por mais que a gente fale isso, eles nunca vão entender isso. Só não. quando eles forem mais velhos. A gente já passou por isso. Eu acho que idade é documento, concordo com a Tati. É bom. É um documento bom, a gente está aqui porque a gente viveu até aqui, a gente construiu um monte de coisa, a gente vivenciou um monte de coisa. Imagina que a gente viveu uma pandemia. Quando é que tu ia pensar que tu ia viver uma pandemia? E uma enchente. A gente ficou confinado meses. Sim, a gente aprendeu, mas parece que a gente está sempre sendo provocado a aprender mais, né? Não importa a idade. Gurias, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço que vocês aceitaram o meu convite para estar aqui hoje, para bater um bate-papo, né? E, gente, até a semana que vem, então, né? Com idade não é documento, e vamos ter uma nova pessoa aqui, que vai ser um papo bem legal, bem direcionado para casa, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tchau, gurias. Tchau, tchau.